Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Berardo, a primeira pergunta que eu lhe fazia era: pode-nos explicar um bocadinho melhor o que é a associação, o que é a fundação, para podermos perceber este organigrama com mais clareza? Você tem acesso aos estatutos, é ler os estatutos. Doutor, Sr. José Berardo, eu já li os estatutos. Eu gostava de ter a sua opinião sobre a fundação, a associação da coleção. Explique lá qual é que é o princípio que para si prevaleceu para fundar estes três organizações. Quer que lhe conte a história do princípio? Não, é só... Não. A função de cada um. Está nos estatutos. Uma é para a coleção, para as coleções, e que está no Museu Berardo. E tem um acordo. A outra é para ajudar... Diga os nomes já agora. A outra é a Fundação. Não, a primeira é a Associação. Senhores deputados, eu acho que quem deve responder deve ser o Sr. José Berardo. Sr. Presidente, eu peço só que ponha os nomes acho que o objetivo naquilo é que esse, está a não é? falar, até para em termos de data ficar claro. Eu expliquei aqui ao Sr. Presidente há pedaço que eu sou disléxico. Eu misturo nomes, números. Não, eu não sou perfeito. Ainda bem que... Agora, se quiser a informação direta, até os estatutos eu posso lhe fornecer. Presidente, eu reitero a pergunta, espero que não conte o tempo. Eu não estou a pedir que me faça a história das associações. Só gostava, e ser disléxico, muitos de nós também são, não o impede de explicar o que é cada uma das coisas e qual é o seu objetivo quando as criou. Se quer, eu tenho aqui os estatutos, estás aqui? Não. Mas estás no computador? Não estou... Por acaso não tenho, mas pronto. Não... Mas diga o que é que a Fundação tem. Dava bolsas de estudo? Era uma das coisas, era bolsas de estudo, era apoios a velhinhos, era milhões de euros que dava. Até que comecei a investir em grande no BCP, que... E as outras? A Associação Coleção Berardo. A associação tem... Da associação, de qual delas? Coleção Berardo. A coleção Berardo está no Museu Berardo. No museu. Qual é que é a diferença entre a Associação Coleção Berardo e o Museu Berardo? Uma tem um contrato com o museu e com o governo da coisa. A outra é minha. A minha não. Eu sou membro. Uma tem um contrato com o governo e a outra tem os quadros, é isso? Não, Estamos a fazer perguntas, estão a fazer perguntas que não interessam nada. Eu podia dar a informação, mas... A relevância das perguntas compete aos senhores deputados e às senhoras deputadas, como é óbvio, não é? Não sei para que tem a ver com Podem com os fazer... fins. Eu só estou a tentar facilitar. A Associação Coleção Berardo tem a coleção. E celebrou um contrato com uma fundação que se instituiu. E esta, o que é que Esta faz? não tem como uma vez. Celebrou um contrato com a fundação. Coleção Berardo. Agora estou a... Foi Se instituído. calhar as perguntas... Não, é a mesma coisa. Instituída. Ok, obrigado. Foi instituída. Não estamos a esconder nada. O CCB está no estatuto, está no arquivo da Comissão. O CCB e a Associação e o Comendador. O quê? A Associação Coleção Berardo tem coleção. Celebrou um contrato com a Fundação Coleção Berardo, que foi instituída pelo Estado, o CCB e a Associação. É a Fundação Coleção Berardo. Que explora o museu. Que é 50% nosso, 50%... Sim, não é 50, não tem porcentagens. Ok. Ok? Nada tem a ver com a Fundação José Berardo. Com a Fundação José Berardo da Madeira. É que eu tenho os olhos... Sou disléxico, tenho os olhos lixados.
ficando velho. Ok. A associação. A Associação Coleção Berardo tem a coleção. Ponto. Celebrou um contrato com a Fundação Berardo. Coleção Berardo. Coleção Berardo. Quer dizer, em cima tem a coleção e depois vem para baixo, tem A Fundação Coleção Berardo foi instituída pelo Estado para pelo fazer, CCB, pelo Estado e o CCB e a associação. e a Associação. É a Fundação Coleção que explora o museu. E a Fundação Coleção Berardo que explora o museu. Nada tem a ver com a Fundação de Berardo. Então, e de quem é que são os quadros? Ok, tenho que dizer. A Associação Coleção Berardo. É a coleção, os quadros é da Coleção Berardo, não é? Da Associação de Coleção Berardo. Portanto, não são da Associação Coleção Berardo. Então quer-nos dizer que a Caixa se equivocou quando foi à associação errada? Não. Então, Quem é o dono da coleção é a associação que damos os títulos aos bancos. Damos, não. Eles quiseram. então agora vamos falar do acordo de reestruturação de 2011 com os bancos, pode ser? Tem conhecimento desse acordo, lembra-se? Deixa fazer a pergunta e respondo. Não, peço desculpa, envolve outras instituições de crédito, portanto queria que fosse em sessão privada. Peço isso à mesa. Deixe formular a pergunta Ok. e depois não respondo. Thank you. Sr. Presidente, espero que não conte o tempo. Eu ouvi-o à parte do Sr. Advogado e eu gostava de dizer o seguinte: este acordo envolve a Caixa e nas obrigações que os contratantes têm para com a Caixa, e neste caso a Fundação, eu só quero saber o que é que fez com a Caixa, com os outros bancos não me interessa para nada e, portanto, essa limitação não se aplica aqui. Sr. Deputado, na sua declaração inicial, o depoente disse que relativamente a esta matéria responderia em privado se se justificasse. Enquanto a pergunta não for feita, nós não podemos avaliar. Se entender que a resposta será feita em privado, será na ronda final. Apenas isso, mais nada. Nesse acordo de reestruturação estava previsto nos direitos acessórios que podia ser feita podiam ser atribuídos obras de arte ou outros bens pertencentes em resultado da amortização de títulos de participação. Mas no mesmo contrato também se prevê, no artigo 13, a avaliação da coleção Berardo. A pergunta que eu faço é: esta avaliação chegou a ser feita ou não? Alguém a pediu? Quem é que a pagou? É para cá. Não se importa. Não foi feita dessa data para cá. É como a... ok, não foi feita. A valorização custa muito dinheiro. Sr. Deputado, ficou esclarecido relativamente à resposta? Não. Não foi feita porquê? Ninguém a pediu. Não, mesmo que eles pedissem, ia custar uma pipa de massa. Neste momento este problema está a custar uma pipa de massa a muita gente. A mim então, não. Pois assim não, já percebemos isso. O problema é que só assim é que não deve só assim é que não lhe custa uma pipa de massa. A nós custa a todos. E eu faço-lhe a pergunta. Não, deixe-me acabar a pergunta, por favor. Se a coleção e os quadros não pertencem à associação, por que é que está lá previsto uma avaliação? Isso não pertence. Vai avaliar o quê? Mas quem é que disse que não pertence? Eu só fazia uma valorização da coleção se nós quiséssemos vender. Se não contam para o penhor, por que é que estão lá? Por que é que iam ser avaliados? O penhor foi feito sobre os títulos. É só. É esse o problema, mas a avaliação é da coleção, certo?
Ou é a avaliação dos títulos que está aqui no artigo 13? É que isto não bate a bota, não bate com a perdigota. Não foi feita a valorização. A minha pergunta é, se os ativos não fazem parte, porquê é que está aqui a avaliação dos ativos? Aonde é que está a valorização? Se mostrar o acordo de reestruturação de 2011, o seu advogado deve ter. Está um preço aí, não sei. Qual tempo, Sr. Deputado? Vou usar agora. Se está-me a pedir para ler, eu tenho perguntas para fazer. Sr. Presidente é que sabe o que é que quer fazer, o que é que quer ler. O depoente assinou contratos. Nós temos esses contratos. Se quiser, eu posso dar a folha ao advogado do depoente e ler o contrato. E eu escuso estar a perder um minuto a ler o que está no contrato. Não vale a pena. Nós sabemos muito bem. Eu faço-lhe a pergunta. Se está prevista uma avaliação da coleção no contrato e não dos títulos, afinal, de quem é que é a coleção? Que valor é que tem? É que isto está aqui, o que é que está de facto empenhado? É que se os bancos não podem usar isto para executar, eu faço a pergunta, então, mas se é para avaliar o quê? Mas desculpe, eu vou-lhe perguntar, dar uma resposta. O que é que tem a ver a valorização da coleção com o penhor da coleção? O que é que tem a ver? Só um dia, quando a gente decidirmos todos a vender a coleção, aí faz uma valorização. Eu vou gastar o tempo que tenho, já que não nos direitos acessórios está previsto. O direito à atribuição das obras de arte ou outros bens pertence da ACB em resultado da amortização de títulos de participação emitidos pela mesma nos termos dos seus estatutos. O que é a pergunta? Está escrito, está escrito. O que é a pergunta? Então, mas quem é que quer aqui enganar quem? Que enganar. Ou enganou a Caixa, pode ter enganado a Caixa, ou a Caixa enganou-se. Eu só quero é perceber isso a todos. É melhor refresar este. E não me interessa ser preso, mas agora estas palavras não. Eu vou repor a pergunta. Nós aqui queremos perceber se foi a Caixa que se enganou. Se foi a Caixa que se enganou ou foi o senhor que se enganou quando assinou este contrato? Você vai dizer que a Caixa e os outros bancos são pessoas de enganar? Pergunta à Bolsa, pergunta ao New York, pergunta a toda a gente o que aconteceu à Eu não vou perguntar a ninguém. Eu sei que há vários bancos que estão a tentar executar os seus quadros e não conseguem. E, portanto, Olha, quem é que aqui enganou quem ou se enganou? A mim ainda ninguém falou comigo. Eu não sei para que falam com os outros e não falam comigo, se querem apenhorar. Não sei. Desculpe. Penso que este ponto ficou bem claro da incompatibilidade que há entre aquilo que é o seu discurso e o que é a realidade dos contratos. E ficamos sem perceber que se foi a Caixa que se enganou ou se alguém tentou enganar a Caixa. Faço-lhe outra pergunta. Como é que surgiu a oportunidade de construir, ou de entregar, ou de colocar a coleção Berardo no CCB? A coleção Berardo tínhamos o nosso museu em Sintra e estava exposto a quem quisesse ir lá ver. E depois, quando foi que andávamos, que todo mundo aqui, o museu e tal, coisa e tal. E então, os franceses, o ministro da Cultura e o ministro do Interior francês, que ainda está vivo, queriam levar a coleção para a França e fazer um museu de raiz para a minha coleção por 15 anos. E depois podia fazer o que quisesse com a coleção. O museu era para ser feito onde houve aquela explosão que matou muita gente no sul, na Chemical Factory. E queriam revitalizar aquelas áreas. Depois, o ministro da Cultura, a ministra da Cultura dizia, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas não pode, não. Vocês que dêem condições à coleção para ficar aqui. Que quando eu fiz esta coleção, era para aqui. Primeiro, não sei falar francês, que é um problema. Aqui o meu advogado sabe bem.
Eu não. Portanto, e depois veio o ministro falar e depois aqui o doutor André. Era uma senhora, Pires Lima. E depois eles falaram com o primeiro-ministro, tivemos uma reunião com o primeiro-ministro nessa altura, José Sócrates, e ele disse: Comendador, você não pode levar esta colação para lugar nenhum. Não, posso levar, mas... Não, e quero... A coleção era sua, ele vai ser que manda. E além disso, eles tentaram depois até nacionalizar, como é que chama isso? É? Não é? Não, está lá o professor Cavaco assinou, que não podiam classificar. Portanto, posso. É? Foi um ato público, não é? Não foi. É? E eu depois, ele disse: não, você vai fazer a colação aqui no CCB. Eu disse: eu acho que o CCB tem condições para ser um bom museu. Aqui o Dr. André ficou encarregado de fazer o contrato com o CCB e o Luís, como é o Luís? Que era o chefe... Do Luís Patrão, ficaram encarregados de fazer aquilo. Eu disse só as condições ao Dr. André, e que as minhas condições são esta. Eles tiveram lá à noite a trabalhar, blá, blá, blá. E depois foi aprovado por mim, depois foi aprovado pelo ministro, e foram lá assinar no CCB. E foi aprovado também pelo CCB, que nessa altura era o homem que publicava muitos livros. Mega Ferreira. Foi o Mega Ferreira? Foi o Mega Ferreira. E pronto. E assinamos o contrato e andámos. Depois o tempo passa num instante, depois começou a haver o tempo para novo contrato, se para ficar aqui ou não. Eu já estava muito chateado com aquilo, vocês viram o problema que tenho tido com aquela coisa, e queria mudar. Até queria fazer um museu de reis aqui, que já estou farto de estar condicionado com isto e com aquilo. Bem, chega. Desculpe, isso é para dar os factos de danos e tentar me lembrar os pormenores, mas não me lembro mais. Muito bem. Disse aqui que o Primeiro-Ministro lhe disse que não podia levar os quadros para fora, que tinham que ficar em Portugal. É uma coleção necessária para Portugal. Custa o que custar. Não. Não, isto é um comentário meu, não é seu. Não. É curioso. Eu estava a pedaço a dizer que... Ok, não vale a pena. Diga aqui. Há aqui um dado curioso que é o seguinte. O primeiro grande empréstimo que consegue da CGD é de abril de 2006. E é curioso que esse acordo também é assinado, penso eu, pelo mesmo período de 2006. No mesmo período. 2006? Sim. O acordo da coleção com o Governo, quando é que é? Não sei, tem o decreto-lei. Por acaso aqui não tenho, mas já que assinou o acordo... Eu relembro mais uma vez quem está a ser, quem é o depoente, é o Sr. José Desculpa, Brado. o lápis é meu, e, portanto, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Eu respondi. O lápis é meu, peço desculpa. A responsabilidade aí é minha, não vou acusar o advogado de algo que eu fiz. Mas eu gostava de saber se foi no mesmo período, se houve alguma coincidência, houve aqui alguma negociação paralela. De quê? O setor tem um grande empréstimo à Caixa, que a Caixa lhe dá com condicionantes muito diferentes do normal. E ao mesmo tempo tem um acordo muito bom, recordo que disse que o Primeiro-Ministro dizia que era preciso ficar em Portugal, que acontece na mesma altura. E eu pergunto, eu não estou a julgar o seu caráter, atenção, mas nós sabemos o que é que se passou no país nos últimos anos. E, portanto, se há um Primeiro-Ministro que lhe diz isto, e ao mesmo tempo a Caixa, que nós já percebemos aqui, que fez vários empréstimos com garantias muito pouco seguras, dá-lhe um empréstimo na mesma altura. E eu pergunto, foi coincidência ou houve negociação? Eu não acredito que fosse na mesma altura, mas... Foi 3 de abril de 2006. Mas se não, posso telefonar a alguém e perguntar. Não... São os 2 de abril de 2006. É impossível ter relações com isso.
Ou seja, é no mesmo ano, abril e maio, que tem os empréstimos para a Metalgest também, e é o ano e o mês em que assina este acordo da coleção Berardo. Já respondi. Não é. Não é. Não, os dados são estes. Eu não lhe estou a perguntar qual é o ano, porque eu sei qual é o ano, com todo o respeito. Também não quero que se lembre dos meses todos, eu também não tenho memória para isso, tenho dados. A única pergunta que eu lhe faço, e gostava de ter a sua resposta, é se houve alguma coincidência ou alguma negociação de uma coisa e da outra. É que ocorre no mesmo período um empréstimo, que eu não vou dizer que é de favor, mas já disseram muitas vezes aqui, ao Sr. José Berardo, e ao mesmo tempo há um negócio com o Estado para colocar a coleção ali naquele museu. Negócio? Você chama aquilo um negócio da cultura? Um acordo. Eu não tenho preconceitos em relação ao negócio. Não, e são olha, as pessoas que têm eu só preconceitos estou a dizer, é um negócio. eu acho que aqui este Parlamento tem muita força e há um contrato assinado pelo Ministro por todos, mas eu ficaria muito contente se acabassem com aquele contrato. Mas tem poder para isso? Então porquê que, só uma outra pergunta, e porquê que renovou esse contrato? Queria acabar com ele, não é? Vieram pedir a mim para renovar, que não tinha nada para pôr lá. Sabe quantos... Aquele museu que você está a falar foi... É bem bonito. Foi visitado por mais de 1 milhão de pessoas. Mas a nível internacional foi considerado um dos 10 mais visitados museus do mundo da arte contemporânea. Okay. Se não querem, digam. Agora, não venham atacar coisas com negócios e arte. A arte, para mim, é a minha vida. Pronto. Faço-lhe outra pergunta. Se não queria que a coleção continuasse lá, e o Governo lhe pediu para que lá continuasse, e o Sr. José Berardo, por altruísmo, acedeu, foi isso? Não, você está Posso pondo perguntar... palavras da minha boca. Eu não disse que... o que é que você disse? Altruísmo. Que é por... fui que não queria que a coleção... De outra forma. Disse-nos que não queria continuar lá com a coleção. Não foi isso que disse. Que era um favor que fazia. Yeah. Pronto. E que não queria continuar, mas renovou porque lhe pediram muito. Yeah. Certo? Exatamente. Pronto. Já percebeu? A minha pergunta é só uma. Se não tinha vontade de continuar e lhe pediram e fez esse favor, a pergunta que eu faço é: isso foi alguma vez uma concessão sua para evitar que a Caixa executasse as garantias que tinha ou não? Ok. Nem sequer responde a isso, desculpe lá. Eu acho isso um insulto. Está a responder que não, é isso? Não. Muito bem. Vamos a outro assunto. Falou alguma vez com José Sócrates sobre a subida de posição no BCP ou não? Não. Mas falou com Vítor Constâncio? Veja, o diretor ou o Banco de Portugal. Falei diversas vezes. E teve que comunicar? Hã? Teve que comunicar formalmente? E tive que comunicar formalmente para ele, dos termos da lei. Pode repetir. Teve que comunicar para o Banco de Portugal, em termos da lei, as compras que fazia no banco BCP ou outro banco qualquer que tivesse 2%. 2%. Alguma vez discutiu com Vítor Constâncio ou ele falou da necessidade do afastamento de Jardim Gonçalves da presidência do BCP? Como eu disse há pedaço aqui, e quando eu falei com o Vítor Constâncio, foi, ok, falamos, mas o que fica aqui, nestas 4 paredes, morre. É isso? Portanto, Nestas 4... não lhe posso dar a resposta. Sobre o afastamento, pode ser que nunca falou. Do quê? Do afastamento de Jardim Gonçalves falou sobre atos praticados por Jardim Gonçalves. Sim, mas ficou de não dizer a ninguém. O homem está aí outra vez. Nós não estamos, Sr. Presidente, nós não estamos em Las Vegas.
está numa comissão de inquérito. E a parte do BCP e da Caixa é muito importante e é o foco desta comissão. E eu pergunto-lhe se discutiu com o Governador do Banco de Portugal da altura o afastamento de Jardim Gonçalves ou não. Pronto, não. Não foi por isso. E voltou a falar com Vítor Constâncio sobre algum assunto destes ou não? Além dessa reunião. Eu tenho falado, eu falei com ele diversas vezes. Mas, mais uma vez, eu digo, o que ficou combinado de eu receber foi que ficava nas 4 paredes. Sim, mas não pode usar esse argumento. Estou-lhe a fazer uma pergunta. Não, pode fazer Com os poderes que esta comissão tem. Olha, quando eu prometer uma coisa, eu cumpro. Eu não vou dar a... Só não cumpre a dívida que tem com a Caixa. Que ainda não está para pagar. Ainda não está o quê? Portugal, de atos praticados. Hã? Eu fiz participação ao Banco de Portugal de atos praticados pelo Engenheiro Jardim Gonçalves. Isso sim. Posso, mas eu disse que não dizia. Mas aqui o meu doutor, o meu advogado está a dizer que uma das coisas que fui lá ver foi sobre os atos praticados com a administração do banco. Foi aquelas coisas dos offshores e aquelas coisas todas. O seu advogado foi consigo a essa reunião ou foi sozinho? E disse-lhe assim, quando eu fui lá, fui 4 paredes e os 2. O quê? Sorry? Contou a alguém, já quebrou a sua promessa. Já- Mas a minha você- pergunta é outra. Com Vítor Constâncio, alguma vez convidou Vítor Constâncio para ir almoçar ou jantar ou conversar consigo à Quinta da Bacalhoa? Foi. Foi lá no dia que houve o desastre do euro. Que deram 900 milhões de euros para cobrir o euro. Estava uma reunião dos governadores de Portugal da Quinta da Bacalhoa. Não, da Europa, todos. Da Europa toda. 27 estavam lá. Também quero que ele diga, não sei o que eles discutiram. E eu também estava em segredo que não podia dizer a ninguém que houve essa reunião lá. Mas veio publicado no New York Times. Não deixa de ser uma grande coincidência, de facto. Agora, a pergunta que eu gostava de fazer... Essa quinta também é sua? Não, eu não tenho nada. Mas há bocado disse aqui várias vezes a minha coleção, a minha coleção, a minha coleção. Este Parlamento também é meu. Não. Não? Este Parlamento também é nosso. É nosso. Então. A minha casa é minha, não é sua. A Quinta da Bacalhoa não é sei. minha. Portanto, não posso falar numa estático. Não sei, eu não sei se não tem empréstimos também no banco. Olha, já me recusaram ou não tenho? Ainda bem. Se tivesse a sua facilidade de crédito ou da filha do Dr. Armando Vara, era uma maravilha. Como se vê, você ganha bem. Sr. José Brado, a pergunta que eu lhe faço é, então afinal, chegamos ao final destes 5 minutos e a pergunta que eu lhe faço na mesma é, afinal, a coleção é de quem? A Associação de Coleções. Mas há bocado disse a minha coleção. Refere a minha, como me referiste ao meu? Essa palavra, olha, vou lhe dizer o que é uma coisa que o meu termo de nada nos pertence. Quando eu nasci eu. Quando eu for até, nem vida leve. Pronto, é isso. Por essa ordem de ideias ainda vai tentar dar o Parlamento como penhor. Mas a pergunta que eu lhe faço é muito simples. 2 para terminar. A primeira é, alguma vez tentou vender quadros da coleção Berardo sem informar os restantes parceiros do acordo de reestruturação? Foi. Fiz uma aplicação e também mandei para a aprovação do como é que se chama? O Ministério da Cultura, que disse que sim, mas isto foi só para ver que se eu quiser vender quadros, posso vender
ele já não tem opção. No primeiro contrato, o Sócrates exigiu que te desse a opção da coleção ao Estado. Quando foi o segundo contrato, eu disse, aí já não vai. E eu disse ao André, vamos fazer uma coisa só para ver o que vai acontecer. Então, chamamos uma leiloeira, com os valores, com tudo, e vou vender 16 quadros. Foi só para testar. Foi só para testar, que já sabia que eles não deixavam. Mas a coleção afinal não é sua. Pois não é. É da associação. Mas quem é que manda na associação? Sou eu. O Sr. José Brard tem um padrão de comportamento que sempre que dá um aval ou tem algo que é dado como garantia, ou tenta vender os quadros, ou no caso do apartamento de 2008 foi a mesma coisa. Portanto, está a tentar enganar quem? Desculpe lá. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu vou ter que intervir. Não intervém. Sr. Deputado, eu peço que os termos em que as questões sejam feitas sejam no respeito pela pessoa que está a interpelar. Sr. Presidente, eu tenho todo o respeito pela pessoa que estou a interpelar e tenho ainda mais respeito pelo dos contribuintes. Eu estou aqui a tentar esclarecer uma situação e que estão a tentar enganar este Parlamento e as pessoas. E perante os factos, os dados e a linguagem que a pessoa utiliza, que diz várias vezes, a minha coleção, eu mandei fazer, eu mandei receber, eu mandei não sei o quê, e eu pergunto, então de quem é afinal a coleção? É da Associação de Coleções. Já está escrito, você ouve aqui, está aqui no papel escrito, você anda a ver outras coisas que eu não sei o que é. Ok. Sr. Deputado, para concluir. Sr. Presidente, eu termino, mas infelizmente este período da história de Portugal deixou-nos demasiados exemplos de pessoas que utilizam determinado tipo de bens e dizem que é de outros. Outros têm coleções que afinal não são suas, mas são suas apenas quando dá jeito e, portanto, infelizmente isto não se passa só aqui, não se passa só em Lisboa, passou-se em Paris, passou-se em muitos lados e não tenho mais perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.